Olá, gente, tudo bem com vocês? Paz do Senhor para todos. Como é que vocês estão? Mais uma quarta-feira, né? Hoje é dia 1/7. O tempo tem passado, tem voado, tem corrido, né? A gente só dá conta quando a gente vai analisando as coisas, como tem voado, como tem passado bastante o tempo. Eu queria estar hoje bendizendo o nome do Senhor, engrandecendo o nome do Senhor com vocês, louvando a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele tem feito. Queria trazer um texto para vocês, que está lá no livro de Daniel. O último versículo que Deus dá para Daniel é um versículo que é muito inerente para as nossas vidas. É um versículo que precisa marcar nas nossas vidas, que independente de qualquer situação, independente de qualquer circunstância que a gente venha enfrentar, a gente tem que estar firme, independente das coisas que nós temos ouvido, das coisas que nós temos visto, dos gigantes que se levantam, dos problemas a qual tem nos acometido, né? As surpresas indesejáveis muitas das vezes que nós enfrentamos. Hoje nós estamos vendo esse vento forte que teve no sul, em alguns lugares, no Paraná também passou, arrastando o vento de mais de 110, né, quilômetros de velocidade. Então sempre nós somos surpreendidos a cada dia, né? Sejam pelos humanos, por seres humanos, ou né, pela natureza, pelas consequências ou pelos desastres naturais que vêm. E aí o nosso posicionamento diante disso é que vai fazer com que a gente encare a situação de uma melhor maneira, de uma melhor forma, né, olhando sempre, independente de todas as coisas, olhando para Cristo, sabendo que Ele tem cuidado, sabendo que Ele tem um plano, Ele tem um propósito para as nossas vidas, tem nos guardado, tem nos amparado, tem nos socorrido. Mas nós precisamos estar atentos, vigilantes, sobretudo confiantes em Deus, porque Ele é um Deus de provisão, Ele é um Deus de cuidado. No capítulo 12 do livro de Daniel, que eu quero trazer para vocês antes da gente louvar, hoje a gente vai louvar 2 louvores. Capítulo de Daniel, no capítulo 12, no verso 13, fala assim, ó, Deus traz uma palavra a Daniel após alguns sonhos, algumas coisas, algumas visões a qual Daniel teve escatologicamente, coisas que aconteceram, coisas que estão acontecendo e coisas que vão acontecer. No versículo 13 ele fala assim, ó, quanto a você, Daniel, né? Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e então no final dos dias você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Deus, novamente, versículo 13. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim, você descansará e então no final dos dias você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Ou seja, tudo que nós fazemos, a gente tem recompensa. Tudo aquilo que nós fazemos, a gente vai colher os frutos. Tudo que nós plantamos, isso tanto na esfera física quanto no natural. Se eu planto milho, eu vou colher milho. O que Deus está falando aqui para Daniel é: Daniel, continue firme, continue forte, continue com esse seu posicionamento. Porque quando a gente vai para o livro de Daniel, lá no capítulo 1, a gente vê que desde a sua mocidade, desde jovem, Daniel ele já foi decidido. Ele já foi um jovem decidido quanto ao que ele queria para a sua vida. E no final do capítulo aqui, no 13, Daniel 12, verso 13, a gente vê Deus reforçando isso, falando, olha, isso aí, continue firme, continue forte, no fim você terá descanso, no fim você vai colher a sua herança. Ou seja, tudo que nós fizermos aqui hoje, tudo que nós fizermos em prol do Evangelho, em prol para Deus, a gente vai receber, a gente vai alcançar, a gente vai ver os frutos do nosso trabalho. Portanto, a palavra que eu trago para vocês é: fique firme. Daqui a pouco vou falar um pouco mais, discorrer sobre Daniel no capítulo 6. Queria que se nós pudéssemos louvar agora, fechemos os nossos olhos, feche os seus olhos aí, que você tire esse momento agora para a gente adorar, para a gente bendizer o Senhor. Desliga a televisão, né? Chame alguém para cultuar com você. Não é a mesma coisa do culto presencial, a gente sabe disso, a gente sente a saudade de olhar olho no olho, da comunhão, do abraço, do aconchego, de glorificarmos juntos, mas é um momento
é o tempo a qual nós estamos vivendo como sociedade, de reclusão, de separamento social, de ter que usar máscara, de ter que ter um distanciamento, mas nós sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, como está em Romanos 8:28, então a gente sabe que a gente vai passar e com certeza nos tornaremos ainda mais fortes. Feche os seus olhos neste momento. Pai, obrigado pelo dia de hoje, por essa quarta abençoada. Meu Pai, eu não sei o que os teus filhos enfrentaram no seu dia, não sei quais são os medos e as preocupações que cada um tem, mas eu te peço que tu possas receber hoje o nosso louvor aqui, uma parte da nossa adoração, que a palavra, Papai amado, a qual tu me deste, eu sei que veio do teu Espírito e que fale ao coração de cada um dos teus filhos. Papai amado, tudo que for feito aqui, seja para engrandecer o teu nome, seja para enaltecer o teu nome, nosso coração está aberto e disposto, não somente ouvir, mas sobretudo, Pai amado, colocarmos em prática tudo aquilo, Papai amado, que vem de Ti. É o que eu te peço, Papai, faça conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade sobre as nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém. Hoje eu vou louvar 2 louvores da antiga, né? Embora não pareça, já tenho 38 anos e já conheci o Kadosh. Ontem estava vendo uma live do Kadosh e até coloquei no WhatsApp quem que é dessa época, quem que é desse tempo. E hoje eu escolhi 2 louvores do grupo Kadosh, a turma das antigas vão lembrar. E eu queria que vocês louvassem comigo em nome do Senhor Jesus, amém? O primeiro louvor é: há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. Muitos de nós, em muitos momentos da nossa vida, nós pensamos em olhar atrás. Muitos de nós, em algum momento, a gente olha para a nossa atual situação e fala: meu Deus, o que eu vou fazer? Lá atrás era melhor. De repente tem gente que na hora e fala: pô, mas lá atrás eu vivia coisas melhores. Como tem muita gente que quando olha para trás fala: não, eu estou bem melhor agora. Mas de todas as formas, em algum momento a gente já pensou em olhar para trás e, poxa, a quem eu vou pedir ajuda, a quem eu vou clamar, a quem eu vou buscar? E a resposta está sempre no Senhor. Que a gente possa, ainda que olhando para trás, ainda que a gente possa olhar para trás, mesmo olhando para trás, não pare, que a gente continue clamando, buscando e pedindo auxílio do Senhor. Amém? Vamos louvar? Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás, é preciso pedir ajuda para poder continuar. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás, é preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus. Que você possa clamar e clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Clame por Ele. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Que a gente possa clamar ao Senhor em todos os momentos. Se a sua cruz está pesada, se de repente você está se sentindo sufocado, desesperado, angustiado, sem saber de onde vem a tua saída, sem saber de onde possa vir a solução, o grande segredo é: clame ao Senhor. Ele vai te ajudar a carregar a cruz, até porque Ele já disse isso lá em Mateus 11:28. Vinde a mim todos os cansados, todos os sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Lançai sobre mim, todo o seu jugo,
o meu jugo é leve, o meu fardo ele vai ser suave. Carregue isso, lance sobre o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Há momentos que na vida, vamos lá, pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. Há momentos, clame por isso. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar, e clamamos o nome de Jesus. Clame por Ele. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar. Ele nos ajuda a carregar. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele vai te ajudar, Ele vai te socorrer, Ele vai te amparar, não vai deixar você ficar sozinho. É isso que eu quero que você clame e acredite nisso no dia de hoje. Ele é o nosso socorro bem presente, não vai nos deixar sozinho, não vai nos desamparar. Esse é o nosso Deus, amém? Tem outro louvor do Kadosh também, que ele fala assim, ó: não existe nada melhor do que estar diante de Deus. Ou seja, nada é mais prazeroso do que nós estarmos com o Senhor, do que estar na presença do Senhor, do que bendizê-lo, do que louvá-lo, do que olhar para a essência, olhar para Deus e olhar para a grandeza de Deus. Olhando para nós, a gente consegue entender que como a gente realmente precisa do amor de Deus, da graça de Deus, e como somos gratos por todo o sacrifício que Ele fez naquela cruz por nós. Nós não merecíamos, nós não merecemos, nós nunca vamos merecer. Nada que fizermos, nada ou que já fizermos, nada se compara, nada paga o preço do sacrifício de Cristo naquela cruz por mim. Então pense sempre nisso, reflita sobre isso. Não existe nada melhor. Vamos louvar. Não existe nada melhor do que estar diante de Deus. Pode o mundo se abalar, seguro estou em Ti, seguro estou em Ti. Tudo foi criado por Ti. Nós também, pra Teu louvor, quero sempre Te exaltar, pois és fiel a mim, pois és fiel a mim. Bom é estar, fala, clame. Bom é estar te servindo, com compromisso contigo. Nada vai nos separar do Seu amor.
nós também, pra teu louvor. Quero sempre te exaltar, pois és fiel a mim, pois tu és fiel a mim. Bom é estar te servindo com compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Bom é estar te servindo com compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Declare mais uma vez: bom é estar te servindo. Vamos lá? Bom é estar te servindo com compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Aleluia, Deus, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, obrigado por tudo que tu és, Pai, obrigado por tudo que tu fazes. Nada, Papai amado, nada vai nos separar, nem principados, nem potestade, nada vai nos separar do teu amor, da tua graça, da tua bondade, do seu querer, a tua fidelidade. Ainda que nós somos infiéis e muitas das vezes tu permaneces fiel. Te adoramos, te exaltamos, te bendizemos, Pai, no dia de hoje, que tu possa continuar se fazendo presente em nosso meio. Continua se fazendo presente sobre cada vida, sobre cada coração, sobre cada lar. É o que eu te peço nesse dia, em o nome do Senhor Jesus, Pai. Aleluia, Deus, amém. Pega a tua Bíblia aí, abra no livro de Daniel, capítulo 6. Livro de Daniel, capítulo 6. Eu queria trazer um texto para vocês conhecido, para não ficar só nos louvores, só na abertura inicial. Eu queria falar com vocês algumas coisas rapidamente que são inerentes à nossa vida. Muitos de nós passamos, muitos de nós enfrentamos, muitos de nós passamos por situações de desavenças, dificuldades, frustrações, humilhações, decepções, traições. Todos nós, em algum momento das nossas vidas, nós enfrentamos isso. Agora, como eu li no começo, quando nós vemos a história de Daniel e Deus falando no livro de Daniel, no capítulo 12, verso 3, Daniel, tu porém vai até o fim, isso tem que nos ensinar alguma coisa, né? Da mesma forma, Deus fala através da minha vida hoje para a tua vida, dizendo assim para você: vai até o fim. Ou seja, não desanime, não esmoreça, não fraqueje, não escorregue, não desista dos teus sonhos, não desista dos teus objetivos, não desista de louvar a Deus, não desista de bendizer a Deus, não desista de engrandecê-lo, não desista, não abra mão do teu compromisso, como nós cantamos aqui, não abra mão do teu compromisso com Deus, não abra mão de manter-se fiel a Deus, por nada, não importa o que aconteça, não importa quem se levante, não importa o que digam sobre você a teu respeito, sobre a tua vida, que você possa permanecer fiel. Capítulo de Daniel, Daniel capítulo 6, fala assim, ó, o prefácio do texto é Daniel na cova dos leões, a qual vocês sabem, vocês lembram, mas o que marca sobretudo essa história aqui da cova dos leões e da história de Daniel é o posicionamento de Daniel em meio às investidas do mal. Mesmo em meio às investidas do inimigo, mesmo em meio às investidas daqueles que se sentiam humilhados, daqueles que tinham inveja, sobretudo de Daniel, ele permaneceu
firme com o seu posicionamento. Vocês sabem muito bem que Daniel ele mantinha uma comunhão com Deus, ele orava a Deus 3 vezes ao dia. Quantas vezes? Gláucia, Eurico, Dona Júlia, que eu estou vendo aqui, quantas vezes ele orava? 3 vezes ao dia. Ele tirava um tempo e orava a Deus. Pedia ou simplesmente só agradecia, mas a palavra deixa claro que ele tirava um tempo. Não é orar andando, não é orar, estou fazendo orando, tudo isso é válido, a gente pode orar assim também, mas ele tinha esse privilégio de tirar algum tempo para orar. Muitos de nós, às vezes, você está no seu trabalho, você não tem tempo para você tirar para Deus, mas cheguei em casa ou antes de ir para o trabalho, que a gente possa tirar um pouco de tempo. Tirar tempo para adorar, tirar um tempo para agradecer, tirar um tempo para bendizer o Senhor, tirar um tempo para dizer a Ele o quanto Ele é importante, o como a gente realmente necessita dele. E Daniel, ele era esse tipo de homem, ele era esse tipo de servo que ele tirava tempo para adorar, tirava tempo para agradecer, tirava tempo para bendizer ao Senhor. Daniel capítulo 6 fala assim, Dário, versículo 1. Dário achou por bem nomear 120 satrapas para governar todo o reino, e designou 3 supervisores, sobre eles um dos quais era Daniel. Ou seja, trazendo para a nossa realidade, o rei Dário, o rei da Pérsia, ele nomeou 127, como se fossem 127 prefeitos. Vamos trazer assim, para ficar mais fácil. E dentre esses prefeitos, ele nomeou acima desses prefeitos, como se fossem governadores, não é o caso, mas como se fossem governadores, 3 governadores, 3 supervisores que estariam supervisionando tudo que esses 127 satrapas, prefeitos, por assim dizer, iriam fazer nas cidades de administração. Dentre esses 3 supervisores em destaque, está Daniel. E aí a palavra continua falando, os satrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Os satrapas tinham que sempre fazer um relatório de todas as coisas quanto à cidade a qual eles estavam administrando, e tinham que trazer até esses 3 supervisores, inclusive Daniel era um deles, aonde ele iria ser analisado, iria ser feita a contabilidade para que o rei não sofresse nenhum tipo de dano. Amém? E aí continua a palavra. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os satrapas, ou seja, ele se destacou entre os 3, incluindo ele no meio, entre os 2 outros supervisores e entre os 127 satrapas. Ora, versículo 3, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os satrapas por suas grandes qualidades. Grandes o quê? Qualidades. Por suas grandes qualidades, que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Ou seja, era plano e propósito do rei, porque o rei viu que Daniel se destacava entre todos os 127 satrapas e entre os outros 2 supervisores. Daniel se destacava. Então era favor, era uma vontade do rei, era um pensamento. O rei estava intentando colocar Daniel como governador para governar todo o reino da Pérsia nesse período. E aí continua. Diante disso, os supervisores e os satrapas procuravam motivos para acusar Daniel. Ou seja, porque é óbvio que os satrapas conseguiram perceber entre os demais supervisores que havia uma predileção, que havia um olhar diferente, que havia um carinho diferente, que havia uma atenção diferente que o rei Dário dava a Daniel. Como a palavra mesmo diz, porque o Daniel, ele era diferente dos demais. Havia um espírito sobreexcelente, havia uma postura, uma conduta que se destacava dos demais. E aí a palavra está falando que os satrapas, em algum momento, eles começaram a perceber isso, e a palavra vai falar que eles tentaram por diversas vezes pegar Daniel, algum erro de Daniel, alguma falha de Daniel, alguma mancada a qual Daniel desse ou deu, para que eles pudessem acusar Daniel. Olha só, a palavra fala. Continua, verso 4.
Diante disso, os supervisores e os satrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, ou seja, eles procuraram de alguma forma ver se Daniel defraudou, ver se Daniel escorregou em alguma conta matemática, ver se Daniel permitiu alguma coisa, se alguém passou a perna em Daniel e ele não percebeu. Eles estavam investigando a contabilidade a qual Daniel era responsável, para ver se pegavam Daniel em alguma falha, Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Então o que a gente aprende aqui? Além de Daniel sobressair dos demais, dos satrapas dos 127, dos outros dois supervisores, porque ele era o terceiro, em excelência, em qualidade, em postura, em coisas a qual a palavra fala que em qualidades, ele ainda tinha uma qualidade que era o quê? O que é meu, o que é dos outros é dos outros. Aqui estava dentro, a administração dele era perfeitamente correta e coerente com a responsabilidade do cargo a qual foi lhe confiado. E esses satrapas não encontraram defeito, problema, erro nenhum na administração de Daniel. Continua. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Olha o que a palavra está falando. Não acharam nenhuma falha, não acharam nenhum problema nele, não acharam nenhum erro na sua administração, porque ele era fiel, ou seja, ele era fiel a Deus, ou seja, ele era temente a Deus. Pelo fato de ser fiel e temente a Deus, ele praticava e fazia as coisas corretamente. Isso fazia com que ele se destacava dos 127 satrapas e dos demais supervisores. Continua. Não puderam achar falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente, ou seja, ele não era desonesto nem negligente, ainda que fossem desonestos com ele, ainda que fossem negligentes com ele, ainda que dessem motivo para que ele fosse, ele não era. Ele honrava a Deus e, sobretudo, ele honrava o serviço a ele ortogado, o serviço a ele dado pelo rei Dário. Por isso, o rei Dário queria fazer com que Daniel se tornasse um dos maiores, ou seja, abaixo dele, né, que ele fosse o governador abaixo dele. Então a gente está vendo aqui algumas lições, que são lições para as nossas vidas. Não importa onde a gente esteja, a gente tem que honrar a Deus. Não importa qual seja o tipo de trabalho ao qual você exerça, que você possa fazer o seu melhor. Não importa que o teu patrão, não importa que o seu encarregado de repente, não importa que algum subordinado, de repente você está numa posição superior, faça te enche o saco, pise no teu pé, né, queira ver o teu mal, queira fazer alguma coisa errada com você, queira achar falhas para apontar, para te acusar. A palavra está falando que Daniel, ele fazia o seu melhor, porque ele honrava a Deus. Então esse é o ponto que a gente tem que, um dos primeiros pontos que a gente tem que pegar para as nossas vidas. Não importa o que o outro faça, não importa o que o outro fala, não importa se o outro está errado, não importa se o outro quer te derrubar, não importa se estão armando para você, permaneça fiel, não se alinhe. Não se alinhe nas rodas dos escarnecedores, não se alinhe com pessoas. Opa, o Tiago entrou aí, ô Tiago e Tamires, sejam bem-vindos, meus queridos. Foram para longe, foi para Botucatu, assistam aí, acompanhem em nome de Jesus. Então voltando, não importa qual seja a sua realidade hoje, como Deus disse para Daniel no capítulo 12, verso 13, Daniel, tu porém vai até o fim, ou seja, a responsabilidade é tua. A gente não pode atribuir responsabilidade a ninguém. Eu errei porque o outro errou. Eu fui desonesto porque o outro é desonesto. Se a gente fosse pensar dessa forma, a gente era desonesto em tudo. Porque os nossos políticos, meu Deus do céu, ninguém pensa em ninguém. Pode prestar atenção, né? A nossa justiça é falha. Como o próprio Abacuque disse a Deus, ele interpela a Deus no capítulo 1. Deus, até quando o justo padece, o ímpio só prevalece, aquele que faz o mal é o que tem vantagem. E se a gente fosse analisar e olhar dessa forma, meu Deus, o quanto a gente ia ser injusto nos nossos questionamentos. A gente não pode esquecer que Deus é Deus. Que Deus é Deus, Ele está no controle de tudo e Ele sabe como fazer. Então Daniel aqui, ele honrava a Deus, independente da desonestidade dos seus amigos, por assim dizer, dos satrapas que queriam pegar ele de todas as formas na sua administração. Ele continuava fiel a Deus. Os demais, amém? Então a gente olha para o lado, a gente olha as pessoas, mas o nosso posicionamento tem que ser muitas das vezes diferente daquilo que querem que a gente seja, daquilo que querem que a gente faça.
Pense sempre nisso. Vai fazer alguma coisa? Senhor, eu vou te honrar com isso. Senhor, eu vou te agradecer, eu vou te engrandecer com isso. Senhor, o teu nome vai ser glorificado se eu fizer isso. Esse é o grande ponto. Faça que você tenha uma vida, né, uma conduta mesmo libada ali com o Senhor, né, ilibada, na verdade, sem falhas, sem problemas, sem questionamentos, sem erros, bendizendo o Senhor, engrandecendo o Senhor. E aí continua: finalmente, estes homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel. Ou seja, a palavra não fala quanto tempo eles ficaram tentando procurar alguma falha, algum erro na vida de Daniel, na administração de Daniel. Não fala se foi um mês, foi uma semana, se foram 2 meses, 3 meses, mas a palavra deixa claro que eles chegaram a um consenso. Eles chegaram ao entendimento de que não ia encontrar nenhuma falha na vida de Daniel, nenhuma brecha, nenhum erro na pasta a qual Daniel administrava. Então isso nos ensina alguma coisa. A gente precisa ter uma conduta, uma postura realmente de um servo fiel, que honra a Deus, que bendiz, que engrandece o nome de Deus. Quantos falham nisso? Quantos cristãos que a gente conhece, vocês conhecem, que nos envergonham? Quantos pastores que envergonham a classe? Quantos membros de igreja que envergonham a classe? Envergonham a classe, quando eu digo envergonham a igreja, porque as pessoas elas atribuem a todos. Tem um pastor que é errado, todos os pastores são. Eles vão, a ser humano atribui assim. A crentinha lá vai atribuir todo mundo. Agora, independente se atribuem ou não, a nossa postura tem que ser uma postura coerente, uma postura que glorifica a Deus, independente se o outro faz, se o outro falha, se o outro erra. Opa, o meu negócio é com Deus, a minha preocupação é honrar a Deus, fazer o meu melhor. E quando a gente fala em fazer o nosso melhor, é em todos os lugares, começando pelo meu lar, começando pela minha família, no meu trabalho, na minha vizinhança, aonde eu estiver inserido, aonde Deus permitir que eu esteja, que eu possa fazer o meu melhor, que eu possa ser um canal de bênção, que eu possa honrar o Senhor com a minha vida, com a minha conduta, com a minha postura. É esse que é o grande ponto, que tem que marcar isso. Aonde a gente estiver, a pessoa, você saiu, você deixou um ambiente melhor. É isso que você tem que sempre pensar. Poxa, eu fui na casa de alguém, quando eu saí, será que eu deixei um ambiente melhor? O ambiente melhor que eu digo é um ambiente, deixar um ambiente feliz, um ambiente alegre, um ambiente onde você trouxe paz, um ambiente a qual você levou uma palavra de amizade, uma palavra de conforto, uma palavra a qual você vai fazer com que aquela família levante, melhore, porque tem muita gente que é só derrota. Tem gente que já tem cara de derrota. Nós, como cristãos, o nosso posicionamento tem que ser diferente. Na nossa boca tem que ter verdades, e verdade, ainda que doa, verdades que doam, mas verdades verdadeiras, baseadas no que Deus quer para as nossas vidas e para a vida do nosso próximo. Pense sempre nisso. Daniel, ele não se contaminou. Desde o capítulo 1 de Daniel, quando ele foi levado, trazido cativo de Judá, o rei Nabucodonosor, que queria alguns meninos inteligentes, de alta cultura, para aprender a cultura da Babilônia. Dentre eles estava Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E Daniel, no capítulo 1, verso 8, ele resolve não se contaminar com os manjares do rei, as melhores iguarias que se pode comer. Então, desde jovem, ele já sabia o que queria. Então, a gente precisa analisar o que a gente quer para a nossa vida, o que eu quero para a minha vida. Porque o tempo tem passado, existe realmente céu e inferno, as coisas estão vendo cada vez mais afunilando, vocês veem, cada dia mais as coisas têm se afunilado, tem ficado tempos difíceis. Não quer dizer que a gente vai viver sempre assim, óbvio que não, é de vitória em vitória. Vencemos agora? Daqui a pouco tem uma outra batalha para a gente vencer. Superamos? Vai ter uma outra. Assim é a vida do cristão, assim é a nossa vida. Então, fechando aqui, os satrapas não encontraram nada. E aí o que eles decidiram? Poxa, nós não vamos pegar Daniel em nenhum momento. A única coisa que a gente pode pegar Daniel é no quê? Daniel, ele ora 3 vezes ao dia. E era um tipo de oração que todo mundo via. Não é oração como James Bond, alguns cristãos. Porque tem cristão que as pessoas não sabem nem que ele é crente. Entenderam? Tem cristão que no seu trabalho ou na sua escola, agora as escolas estão paradas, as faculdades estão paradas. Tem muitos cristãos que as pessoas não sabem nem que ele é cristão. Não é só nem pela sua postura que não coincide, mas muitas vezes ele nem sabe. As pessoas nem sabem que o cara é crente, que a mulher é crente, que a irmã é crente. Porque a postura dela não coincide, as atitudes não coincidem, o caráter duvidoso, as atitudes, meu Deus, deixam a desejar. Aqui está falando que eles não tinha como pegar Daniel. E aí eles falaram, opa, vamos pegar Daniel como? Daniel, ele ora ao Deus dele
Sempre, 3 vezes ao dia. A palavra fala que Daniel subia na sacada da sua casa, com certeza um sobradinho, janelas abertas, e ele dobrava o seu joelho e orava a Deus. Então, vamos pegar Daniel aqui. E aí o que eles pensaram? Vamos até o rei Dário, vamos falar para o rei Dário ditar um edito, né? Um edito que durante um mês ninguém pode consultar nenhum outro homem e nenhum outro Deus que não seja o Deus dos persas, ou o próprio rei. E Daniel servia ao Deus vivo, como vocês sabem. E aí a palavra fala que foi editado esse decreto, o rei selou com o seu anel, os persas não podiam revogar nenhum decreto, decretou, foi selado com o anel do rei, não podia ser revogado. E aí estava já a armada, toda armada para pegar Daniel. Daniel orava quantas vezes ao dia? Dona Júlia, Glaucia, Eurico? 3 vezes ao dia. E aí, o que acontece? Daniel com certeza ficou sabendo do decreto do rei. Daniel com certeza ele ficou sabendo que não era para se curvar, se prostrar a nenhum outro deus, a não os deuses persas, assim como se fosse se prostrar ao próprio rei Dário. Mas Daniel, ele tinha uma filha, mantinha sua fidelidade, o seu compromisso com Deus, não pelas circunstâncias, não independente da circunstância. Não é só numa questão de agradável, mas opa, tá feio, adoro do mesmo jeito, bendigo do mesmo jeito. Então, Armando, vou adorar a Deus do mesmo jeito. Esse era o posicionamento e é o posicionamento que nós temos que ter como cristão. Pensem sobre isso. E aí pegaram Daniel orando ao nosso Deus, que ele orava quantas vezes? 3 vezes ao dia. De repente você não ora nem meio dia, nem um pedaço de dia. Isso é uma lição para as nossas vidas. Tirar tempo para orar, como eu já falei no meio do vídeo aí. Tirar tempo. Ore antes de levantar, tire um tempinho ali, ore, já entrega o seu dia a Deus, coloque o seu dia nas mãos de Deus, na hora que voltar, na hora de uma refeição, sempre que a gente possa sermos gratos a Deus pela nossa vida, gratos pelo alimento que vem às nossas mesas, grato pelo nosso trabalho, grato pelos nossos amigos, grato pelos nossos irmãos, grato pela nossa família, que a gratidão esteja sempre nos nossos lábios, bendizendo ao Senhor. E aí pegaram Daniel, levaram Daniel até o rei Dário. O rei Dário ficou muito triste, porque o rei Dário realmente gostava muito de Daniel. E não teve outra forma, não teve outro jeito. Instigaram de toda forma: rei, não pode revogar, não pode voltar. A palavra fala que o rei ficou aquele dia, meu Deus, tentando de todas as formas ver o que ele podia fazer para revogar ou para voltar. Ô Danilo, abraço meu filho, fica com Deus aí. Tentar revogar, tentar voltar aquele edito, mas não teve jeito. E foi lançado, Daniel foi lançado na cova dos leões, como vocês sabem. Deus poderia ter livrado Daniel da cova? Obviamente que sim. Mandava um raio, mandava uma voz, falava: ô rei Dário, não faça isso. Poderia fazer conforme ele quisesse, mas muitas das vezes isso acontece com as nossas vidas. Deus permite a gente ser lançado na cova, mas Ele nos livra na cova dos leões. Pensa sobre isso. Sadraque, Mesaque e Abednego podiam ter sido livres, está lá em Daniel capítulo 3, da fornalha, mas Deus quis ser glorificado com eles dentro da fornalha. Ou seja, nem sempre Deus vai nos livrar de enfrentarmos algumas dores, algumas frustrações, algumas dificuldades. Agora, em meio à dificuldade, em meio ao deserto, em meio às dores, Ele vai nos livrar. Quero que você pense nisso, reflita sobre isso, que é o que aconteceu com Daniel. A palavra fala que o rei não dormiu aquela noite, preocupado, e falou: Daniel, meu Deus, tomara que o teu Deus te livre. Ficou angustiado, preocupado, não comeu, não dormiu, e aí chegou pela manhã, e ele chega. Vou ler com vocês agora, capítulo 6, verso 19. Logo ao alvorecer, o rei levantou-se e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava a sua aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, olha essa palavra, do próprio rei Dário, sabia pelas atitudes de Daniel, pelas ações de Daniel, pela postura de Daniel, que ele servia a Deus continuamente. Continuamente significa em todos os momentos. Continuamente significa independente das circunstâncias. Se está chovendo ou não, se está fazendo sol ou não, se eu tenho que comer ou não, se hoje eu vou comer ovo ou não, se eu não tenho Coca-Cola hoje vai ser água. Independente da situação, está com dor ou está sem dor, ele continuamente orava, bendizia, engrandecia o Senhor e mantinha aquele relacionamento de orar 3 vezes por dia
a Deus. Então pense sobre isso. Aí continua: Daniel, será que o teu Deus te livrou, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões famintos? Obviamente. Aí Daniel capítulo 21. Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo. Enviou o quê? O seu anjo, que fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti nada cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. E os inimigos de Daniel, aqueles satrapas e os familiares que armaram para Daniel, foram lançados naquela cova, e imediatamente os leões devoraram todos eles. Amém? Então o que a gente extrai de lição disso aqui? Primeiro ponto: Daniel, ele era íntegro, temente ao Senhor, continuamente. A palavra fala, como o próprio rei Dário disse muito claro, orava, bendizia, engrandecia o Senhor, entregava a sua vida ao Senhor, colocava os planos e projetos nas mãos de Deus, orava continuamente 3 vezes por dia. Ele tirava tempo para se prostrar diante de Deus e falar com Ele. Isso é uma lição para nós. E na sua administração, a qual ele foi ortogado a ele pelo rei Dário como um dos 3 supervisores, que comandaria aqueles 127 satrapas, não encontraram uma falha na sua administração. Ou seja, no meu trabalho, no seu trabalho, a gente tem que fazer o nosso melhor. Ainda que você tenha acesso, se você quisesse fazer algo que não agrada a Deus, ainda que você pudesse fazer para o seu bem proveito, não faça. Honre a Deus com a tua vida, honre a Deus com o seu negócio, honre a Deus com o seu trabalho, honre a Deus com a sua postura. Pensa nisso, lembre dessa história de Daniel, porque na hora da adversidade, Deus mostrou-se fiel a Daniel. Esse é o grande ponto. Tem muita gente que leva uma vida relapsa, leva uma vida bumba meu boi, deixa a vida me levar e depois fica clamando a Deus: Senhor, me livra, me guarda. Não estou dizendo que Ele não faz, Ele é misericordiosíssimo. Agora uma certeza nós temos: ao servo fiel, realmente Deus, Ele não desampara. Ainda que Ele permite o deserto, momentaneamente, Ele tira, Ele livra, Ele guarda, como Ele livrou Daniel da cova dos leões, daqueles leões ali. Ele não livrou de entrar na cova, mas Ele livrou de Daniel ser morto, e o seu nome foi glorificado ali. Pensa sobre isso. De repente você está enfrentando algum problema, alguma situação difícil na tua vida, na tua casa, no teu lar, no seu trabalho, em meio ao seu convívio diário, seja qual for a dificuldade. De repente tem alguém que está querendo te humilhar, de repente tem gente que está querendo passar a perna em você, de repente tem gente que não vai com a sua cara, de repente tem gente que está armando o laço para você. Seja qual for a situação a qual nós estivermos enfrentando, que a gente possa confiar em Deus. Em meio a essa pandemia, a qual todos nós, mais uma semana a qual nós temos de ficar em reclusão, a qual nós estamos afastados, do convívio social, quanto à igreja, quanto a trabalho, quanto a faculdade, quanto à escola. Muitos de nós está quanto tempo parado aí, mesmo em meio a essas dificuldades, que a gente não venha desanimar, que você não venha esmurecer. Pense como Daniel, haja como Daniel, continuamente, continue confiando em Deus, continuamente, continue confiando, bendizendo, engrandecendo o Senhor, pois Ele é digno de honra, pois Ele é digno de glória, e no tempo certo, Ele vai fazer na minha vida, Ele vai fazer na sua vida, vai nos honrar, vai fazer com que a gente experimente grandes coisas, mas nós temos que passar por esses desabores, esses desabores da vida, a qual de repente nós estamos enfrentando agora. Seja uma dor física, seja uma dor mental, seja algo no seu intelecto, a qual você de repente está vivendo e tem te angustiado, seja uma preocupação financeira, seja qual for o problema que você está enfrentando no dia de hoje. Deus, Ele vai te honrar, Deus, Ele vai te ajudar, não vai te deixar sozinho. Agora, não deixe de buscar o Senhor. Não deixe de confiar no Senhor, não deixe de acreditar no Senhor. Ele permanece fiel, independente das nossas atitudes. Ele permanece fiel e Ele está com você. Quem afasta de Deus somos nós.
Ele nunca se afasta da gente, nunca nos deixa só. Nós que muitas das vezes saímos da sua proteção e vamos querer e vamos tentar levar a vida da forma qual a gente acha que é a melhor. E a gente sempre sabe que quebra a cara, porque Deus tem o melhor. Amém? É isso que eu queria trazer para vocês, que vocês possam nesse resto de quarta-feira ser abençoado, que venha uma quinta-feira abençoada, que nós tenhamos um resto de semana abençoado, independente das situações que nós temos ouvido, que nem eu postei no Face, mais um vírus está surgindo na China, né? Mais um vírus que está vindo do porco, a gente nem passou do Covid, a gente ainda nem terminou de superar o Covid-19, já está surgindo uma outra coisa, que a gente possa orar e clamar para que isso não aconteça, para que não venha sobre as nossas vidas, que não venha sobre a nossa terra, que não venha sobre a nação, que não venha sobre as nossas famílias. Tudo que nós podemos fazer é somente louvar, somente bendizer, somente adorar. Tem muitas coisas, como essas coisas não estão nas nossas mãos, fogem do nosso controle, mas não fogem do controle de Deus. Amém? Que Deus possa te guardar, que Deus possa te abençoar, que Deus possa te socorrer, que você não sinta falta em nada sobre a tua vida, sobre o teu lar, que não falte o alimento, que não falte a provisão, que não falte da tua graça, da graça do Senhor sobre a tua família, sobre o teu lar, que Deus te dê saúde, que Deus te socorra nos momentos de angústia, nos momentos de deserto. Sinta a presença de Deus, e quando você estiver triste, angustiada, clame pelo Senhor, bendiga o Senhor, chame Ele para o teu lar, chame Ele para a tua vida, entregue a sua vida inteiramente a Ele, e você vai ver que Ele vai fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Um grande abraço a você, que Deus continue te abençoando, te guardando, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja hoje e sempre comigo, contigo. Fique em paz, esteja em paz, em nome do Senhor Jesus. Amém?